Olá, bem-vindo à nossa quarta parte da nossa primeira aula e dando continuidade ao nosso ponto de partida da filosofia, o espanto. De tudo que nós falamos, né, é, na, principalmente na parte anterior sobre o espanto, nós podemos dizer que, baseado em tudo que nós vimos, o filósofo expressa esse discurso. Porém, certamente, o filósofo, né, ele na verdade, a filosofia, ou a vivência desse espanto, as suas infinitas questões, os problemas de ordem última, oriundos dessa vivência, desse contato, né, com esse espanto, dessa reflexão, ela nos leva, inevitavelmente, a fazer alguns tipos de perguntas, tais como, podemos dizer que, o que é o ser? O que é o homem? O que é o mundo? Qual o significado da vida? O que é a morte? Nos faz a gente refletir. Ele incita, portanto, esse espanto, ele incita o questionamento. Todas as questões que partem dessa vivência são peculiarmente filosóficas e têm em comum o fato de que não pode ser respondido cientificamente. Em outras palavras, as questões de ordem últimas não podem ser resolvidas como se fosse, por exemplo, um problema matemático. Assim, a característica essencial da experiência do espanto é o não saber que impere a filosofar, a fazer perguntas últimas, no qual se diz respeito às respostas de tais perguntas. Mediante isso, o filósofo se cala, simplesmente porque ele não as tem. Suas palavras expressam apenas problemas últimos, questões cruciais e irrespondíveis. Talvez toda a tarefa do filósofo se reduz a pensar, apenas isso, a pensar, a conhecer e a explicar definitivamente esses problemas. Ou seja, ele não, a princípio, ele não tem resposta, mas ele busca um caminho para alcançar essa resposta. E a partir disso, é possível notar a importância da filosofia para quem estuda teologia, né? E principalmente para aqueles que praticam a fé cristã. Todo ser humano se faz perguntas últimas, irrespondíveis. Percebe-se que como um ser questionador. Se algum dia nós pudéssemos ter essa percepção, poderíamos também ter a capacidade de fazer perguntas respondíveis, mas não temos, né? Não seríamos mais um ser que faz perguntas. Isso significa a extinção da filosofia, mas também de todas as outras ciências, porque essa filosofia, essa busca pelo conhecimento que faz o físico buscar a sua resposta, que o químico, que o matemático, que o administrador. Então, na verdade, a filosofia é a busca pela sabedoria, por respostas. Por isso que nós dizemos que o teólogo é um filósofo, porque ele busca a resposta dentro do seu campo de atuação. Tá? E somente o estudante de teologia, ou o praticante da fé cristã, que percebe essa peculiaridade da natureza filosófica do ser humano e é capaz de identificar qual é a sua razão, a tarefa diante do desafio da filosofia. Ora, o teólogo faz uso do que nós chamamos de material revelado. Portanto, detém uma fonte material capaz de oferecer soluções às perguntas últimas da filosofia teológica. No entanto, para tornar relevante sua resposta, ele precisa antes vivenciar o quê? O espanto. Ouvir as questões feitas pelos filósofos e entender o problema que há dentro da teologia. Certamente, há muita divergência entre a filosofia e a teologia, né? E, às vezes, as duas se chocam, entram em guerra, né? Mas a convergência, na verdade,
que nos interessa. Aqui é aquela que estabelece na peculiaridade da filosofia de fazer a pergunta mais importante, a pergunta pelo significado, o sentido da vida, e na tarefa da teologia, em tornar-se apta para ouvir as indagações, né, e dar a elas respostas do saber da mensagem revelada. E, mais do que nunca, ouvir dizer que a filosofia, vocês com certeza já ouviram falar que a filosofia cega a mente e o coração do homem, e que ela, né, enfraquece a espiritualidade e até a piedade cristã. E até algumas pessoas, né, citam até uma passagem bíblica para falar sobre isso. E isso que nós vamos falar daqui a pouco na nossa próxima parte.